peço para vocês agora uma salva de palmas muito calorosa, porque receberemos ninguém mais, ninguém menos do que o professor Genuíno Bordignon. Genuíno Bordignon é graduado em Filosofia pela Unijuí, com especialização em mestrado em Educação pela FGV. Possui ampla trajetória na área educacional, atuando como professor, gestor e dirigente em diferentes níveis de ensino. Exerceu cargos de destaque em instituições como o Conselho Federal de Educação e Universidade de Brasília, onde também foi diretor da Faculdade de Educação e conselheiro do Conselho de Educação do Distrito Federal. Ele atuou como consultor do MEC, assessor do Instituto Paulo Freire e consultor do SESI, com forte atuação na formação de gestores e na educação de jovens e adultos. É autor de obras relevantes sobre gestão educacional e conselhos de educação, além de diversos artigos na área. Uma salva de palmas calorosa, porque recebemos a fala com o professor Genuíno Bordignon. Boa tarde, é uma alegria imensa, professoras, professores, educadores, estar aqui com vocês. Eu não sei como me descobriram quietinho lá em Brasília. Eu tenho feito participado de poucos eventos ultimamente, mas fiquei muito feliz com o convite, com a lembrança e espero atender um pouco as expectativas de vocês. A minha fala não é tão entusiasmada quanto a anterior, é um pouco mais reflexiva, mas eu espero poder transmitir aquilo que vocês me propuseram. E a proposta, como a mestre Cerimônias acabou de referir, é falar sobre o sistema nacional e os sistemas municipais, desafios, e são muitos, responsabilidades também, e a importância do regime de colaboração. A emenda, ela já citou, então já vou passar. Desculpe que de vez em quando a emoção me dá um pigarro. Vamos iniciar lembrando alguns conceitos. Falamos muito em sistema. O que é sistema? Licença um minutinho. A ideia de sistema, que é originária da física, refere à organização de um todo. E o conceito fundamental é a dimensão orgânica. Um organismo, seja qual for, o nosso organismo humano tem diferentes órgãos, cada um com sua função própria, mas funções articuladas entre si. Se um órgão falhar, o todo falha. Se o coração falhar, o todo falha. Se o sistema circulatório falhar, o todo falha. A ideia de sistema é essa. É um organismo onde há um todo constituído de partes que interagem entre si para cumprir uma finalidade. A finalidade do organismo humano é a vida, o pensamento. Da educação é aquilo que o Júlio já enfatizou, é a aprendizagem. Mas a aprendizagem numa dimensão bem ampla. Então, o sistema na educação é como organizar o todo da educação nacional, cada parte
cada município, cada estado, a União, cada instituição de ensino cumprir o seu papel para que a gente consiga ter o resultado do todo da educação, do projeto nacional de educação, a educação que queremos. Essa é a ideia fundamental do sistema. Então, a estrutura orgânica do todo nacional que estabeleça uma sinergia, uma troca de energia entre as partes para alcançar a finalidade. E as normas, as leis, os planos é que estabelecem esta articulação, esta sinergia. Na teoria dos sistemas há um princípio muito interessante. Estabelece que a sinergia ou a troca de energia entre as partes torna o todo maior do que a simples soma das partes. Se cada um fica isolado, apenas agregado, o todo fica pequeno. Mas se houver a troca de energias entre as partes, municípios, estados, União, você consegue um resultado do todo muito maior. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, regime de colaboração. Vejam, a Constituição, no artigo 211, diz que União, estados e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Em regime de colaboração, coelaboração. Não é cada um decidir o seu, mas elaborar as políticas nacionais juntos. Os pioneiros colocavam como princípio dessa dimensão sistêmica da colaboração um plano geral que depois veio a se caracterizar como Plano Nacional de Educação. E dele decorre, com a dimensão vamos dizer, das ambições nacionais da educação, a parte de cada um no sistema, ou seja, a parte que cabe ao município, ao Estado, à União. Depois a gente avança um pouco nisso. Então, quem é que organiza o todo nacional? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tem base no artigo 211 da Constituição, a organização dos sistemas de ensino. Mas antes, no artigo 23, a Constituição falou em regime de cooperação, operar junto. É um pouco diferente de elaborar junto. Não sei se o legislador fez essa distinção, porque ela não aparece em lugar nenhum. Mas o regime de cooperação, inicialmente, se referia aos entes federados e dizia: lei complementar definirá as normas da cooperação entre entes federados, não era entre entes sistemas de ensino. Aí o deputado Abicalil conseguiu introduzir aí numa emenda constitucional um S, só isso. Em vez de lei complementar, leis complementares. E pronto. E aí pôde-se fazer lei complementar para cada setor. O sistema de previdência já tem seu sistema nacional e agora a educação ganhou seu sistema nacional de educação. Apenas
Isso como introdução para a gente ter clareza de conceitos. Ou seja, a organização do todo é dada pela LDB. A operação do todo é dada pelo Sistema Nacional de Educação. Vamos apenas alguns lembretes históricos para situar a questão. O primeiro, 1932, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que é o documento mais importante, na minha opinião, até hoje, da educação nacional, que vale sempre ser lembrado e é super atual e não alcançado ainda. Apenas algumas coisas. Os pioneiros defendiam a unidade nacional por meio de um plano geral de educação de estrutura orgânica. Essa é a ideia do organismo com seus diferentes órgãos, funcionando em sinergia e interdependência. Então, um plano geral de educação de estrutura orgânica com respeito à multiplicidade. E aí eles introduziram a ideia de sistemas educativos. Eles não falavam em sistemas de ensino. Quem veio a falar em sistemas de ensino foi bem mais adiante. A Constituição de 34 repetia sistemas educativos. A Constituição de 46 e de 88, depois a LDB de 61, que foi a primeira, e a de 96, aí passaram a chamar sistemas de ensino em regime de colaboração. E também a ideia dos conselhos de educação. Na Constituição de 1934, os conselhos estavam presentes, depois foram abandonados. Na LDB atual, só faz referência no parágrafo que haverá um Conselho Nacional. Ou seja, os conselhos gradativamente perderam um pouco de espaço. Depois vou falar mais sobre isso. Mas vejam, por que a terminologia sistemas de ensino e conselhos de educação? A educação é bem mais ampla do que ensino. Ou seja, os conselhos de educação foram concebidos para tratar da educação no sentido amplo, do processo educativo como um todo. Os sistemas de ensino foram concebidos na dimensão de rede escolar, e assim são tratados, rede de escolas. Um pouco o velho viés da velha instrução pública, um pouco disso, que aliás o nosso ensino atual, de modo geral, menos a educação infantil, que essa tem uma dimensão muito mais bonita, eles ainda são um pouco o velho modelo da mera instrução. Mas vamos adiante. Então, a partir disso, o que é que nós temos? Nós temos o Sistema Nacional de Educação recém-criado. O que é que diz a lei do Sistema Nacional recém-criado? Conjunto de relações que promovem a articulação entre os sistemas de ensino e a integração de ações relativas às políticas educacionais em regime de colaboração. Veja bem, o Sistema Nacional não é um sistema na concepção da organização do todo nacional. Ele não é um sistema único.
até porque, como república federativa, regime federativo, nós temos os entes federados autônomos. Um sistema único, ele seria próprio de um país unitário, não federado. Então, o que é que fez o sistema nacional? Ele não mexe na organização federativa, nem podia mexer porque é cláusula pétrea. Ele operacionaliza a dimensão da organização da educação dada pela LDB. Para os pioneiros, na verdade, o sistema era dado como operacionalização do Plano Nacional de Educação. Apenas estamos situando conceitos para depois refletir mais. Quais são os princípios do sistema nacional que quer juntar, estabelecer a sinergia entre as partes, sistemas municipais, sistemas estaduais e sistema federal, ou seja, a dimensão do todo na articulação, na sinergia entre as partes. E aí veio o princípio da autonomia de cada ente federado, e é importante salientar que não há subordinação entre os entes federados, não há hierarquização. A Constituição é muito clara: entes federados, todos autônomos. O município não se subordina ao Estado, nem à União, nem o Estado se subordina à União. Cada um no seu espaço de autonomia, nos limites da lei, nos limites das competências próprias, mas com autonomia. E isso é muito importante salientar, como veremos adiante. Então, mas autonomia com interdependência, com relações de interdependência. Isso para quê? Sistema nacional, a lei diz, promover a equidade nas condições da oferta. A grande ambição do sistema nacional é promover a equidade, ou escola igual para todos. E esse é o grande desafio: como promover a equidade, escola igual para todos. É nisso que vamos focar um pouco a conversa. A justiça social e a gestão democrática. É isso que a lei do sistema nacional diz. Mas ele é um sistema operacional do Plano Nacional de Educação, da organização que temos. Eu reflito um pouco, mas não é bem o caso agora. Se a organização que temos, sistemas municipais, estaduais, federal, nos leva às desigualdades que temos e que tanto criticamos, esse é o paradigma. Sem a mudança de paradigma, conseguir-se-á operar para superar essas deficiências, porque o sistema nacional não mexe no paradigma atual. E o que é que engendra o paradigma atual? Linhas de subordinação, linhas de patrimonialismo, ainda uma grande centralização. E esses são, vamos dizer, vieses da atual organização, que engendra centralização, patrimonialismo. O que é que eu quero dizer com patrimonialismo? Cada um dono do seu pedaço,
A escola estadual é do governador, do secretário do estado, a municipal, enfim, são questões que precisam ser refletidas e nós vamos refletir. Aí, só para finalizar essa parte, a lei do Sistema Nacional criou dois mecanismos, dois meios para estabelecer a interdependência dos entes federados, respeitando a autonomia. Criou a CIT, Comissão de Intergestores Tripartites, Comissão Município, Estado e União, gestores, comissão tripartite de gestores no âmbito nacional, e CIBES, comissão bipartite de gestores, intergestores. Veja bem, não fala gestores, fala intergestores. E a bipartite seria municípios com o Estado. Comissões, espécie de quase conselhos, para estabelecer os mecanismos da interdependência, os mecanismos do regime de colaboração. É isso que estabelece o Sistema Nacional de Educação. No mais, repete em boa parte princípios e diretrizes da LDB, avança na questão da avaliação e outros mecanismos. Agora vamos ao que interessa mais a vocês. Nessa questão, como se situa o Sistema Municipal de Educação? Em primeiro lugar, a importância de você regulamentar, criar o sistema municipal. Na verdade, o sistema municipal já foi instituído pela Constituição. Quando a Constituição diz no artigo 211, União, Estados e municípios criarão os respectivos sistemas de ensino, a Constituição institui o sistema municipal. Falta o município regulamentar seu sistema. Mas qual é o problema? O problema é que tem, lá adiante, eu vou passar para o final do slide, na LDB, que o município poderá integrar-se ao sistema estadual ou constituir com ele um sistema único. E isso é repetido na lei complementar do Sistema Nacional de Educação. Ora, integração não é autonomia, é fusão. Integração é subordinação. Integração não é regime de colaboração. Ou seja, vejam que a própria lei, ao mesmo tempo que fala da autonomia, ela contém nossa cultura, que eu chamo de viés imperial, de subordinação, de centralização. O município não quer assumir sua autonomia, tudo bem, se funde com o Estado. Por que é tão importante o município criar, ou seja, regulamentar o sistema municipal de ensino? Porque ele, sem regulamentar seu sistema municipal de ensino, ele abdica, renuncia à autonomia que a Constituição lhe dá. Que a Constituição estabelece o município como ente federado autônomo, mesmo nível da União e do Estado, não é nível inferior, e a LDB diz que ele organizará seu sistema de ensino. A consequência da não criação do sistema de ensino
é entregar a gestão educacional da própria casa a um poder outro. Eu não digo superior, porque o Estado não é superior ao município. Entregar ao vizinho, a outro. Ou seja, ser súbdito não é ser governante. Sem sistema, o próprio Conselho Municipal de Educação ficaria sem sentido, porque qual é o papel do Conselho Municipal de Educação? É ser o órgão normativo e consultivo do sistema. Mas se não há sistema, ele vai ser um órgão opinativo, mas ele não tem o poder de baixar normas para o sistema municipal, pois esse não existe, não está regulamentado. E vejam, conheço o Brasil todo, acompanho muito a UNCM. São Paulo é o estado que tem menor percentual de municípios com sistema municipal regulamentado por lei municipal. É o que tem, alguns já chegam a quase 100%. São Paulo passa um pouco de 60%. No entanto, tem 100%, parece que um município só não tem conselhos criados, mas não tem sistema. É um paradoxo. Então, o grande primeiro desafio para São Paulo é que os municípios tenham a coragem de criar seu sistema de ensino. Aí eu perguntei por que São Paulo resiste, ou quase metade dos municípios não criam seu sistema. Porque isso implica em responsabilidade. A responsabilidade existe independente do sistema. A responsabilidade é do município com a educação infantil, com tudo aquilo que a LDB lhe atribui. Ao criar o sistema, o município diz, pronto, assumi isso, agora é da minha responsabilidade. Porque não há, na criação do sistema, nenhuma estrutura organizacional acrescentada. Não há custos acrescentados. Há apenas uma lei que disciplina o funcionamento da educação no município. E que lei seria essa? Seria basicamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Municipal. Seria a LDB municipal, em que com base, referência nas normas nacionais, do Plano Nacional, da LDB nacional, ele cria a particularidade do município. Então, a lei municipal estabelece que, além das diretrizes nacionais, o município cria suas próprias diretrizes, sua própria cultura educacional, sua própria identidade educacional. O sistema estabelece isto. Então, quem vai compor o sistema? A Secretaria de Educação, como gestora do sistema municipal de educação, o Conselho Municipal, como órgão normativo, pode a lei fazer referências à articulação com outros conselhos, o tutelar, do Fundeb, da alimentação, e as instituições de ensino, elas são referidas na lei do sistema. Como o sistema municipal responde porque escolas, obrigatoriamente, a educação infantil privada, a educação mantida pelo município, educação infantil, ensino fundamental, não universidades, essas fogem à esfera da regulamentação municipal. Então,
E eu acho muito importante que o sistema municipal, e isso para mim é dos desafios mais importantes para o município, é com a educação de adultos, principalmente com a alfabetização. O município é o lugar próprio para a alfabetização de adultos, é o lugar privilegiado para vencermos essa chaga terrível de brasileiros analfabetos, ainda em torno de 9 milhões, de brasileiros que não têm a educação básica, no mínimo 5 anos iniciais da educação fundamental. É lá que vivem esses cidadãos, é lá que podem ser atingidos. E não só a educação de jovens e adultos, mas também o cuidado com o idoso. É lá que o idoso vive. E o município deveria ter políticas tanto da alfabetização de jovens e adultos, quanto do cuidado com o idoso. Esse é um papel bonito. Por que eu insisto isso? Porque é no município que se vive, é no município que se nasce. O município é o local da identidade pessoal, é o local do exercício da cidadania. Então, e eu insisto que no sistema municipal, e o Júnior se referiu a isso, o foco, o centro é o educando. Não faz sentido existir secretaria, normas, escolas, conselhos, planos, se não for com o objetivo de situar o educando no centro, eixo desse sistema todo. É em função dele, em razão dele, que se cria o sistema municipal de ensino. E eu insisto, trabalhei com o Instituto Paulo Freire, do município de Osasco, aqui em São Paulo, e alguns outros municípios, São Carlos, não lembro outro, aqui perto de Jundiaí. E eu sempre briguei pela ideia de criar um sistema municipal de educação, não o sistema municipal de ensino. Aí deve ter assessor jurídico aí para me contestar, porque a lei fala em sistema de ensino. A gente criou um pequeno viés legal para enfatizar a ideia do sistema municipal de educação e não de ensino. Até porque vocês trabalham basicamente com a educação infantil, e eu posso afirmar, pelo que eu conheço, que é o que de melhor acontece na educação brasileira. O que de melhor acontece na educação brasileira é a educação infantil nos municípios. É a verdadeira educação. Essa homenagem aos municípios eu sempre faço. Então, aqui vocês têm uma visualização do que seria o sistema municipal. Aí, vocês pedem para falar do regime de colaboração entre o sistema municipal e o sistema estadual. Voltando um pouco ao conceito, seria a elaboração conjunta de políticas e ação articulada, não subordinada, para promover a equidade da oferta e a justiça social. Vejam bem, o que é fazer equidade da oferta? Equidade é um princípio aristotélico fundamental. Tratar desigualmente os desiguais na medida da desigualdade inversa para alcançar a igualdade. Ou seja,
Aquela escola, lá no meio rural ou na periferia, em município pequeno isso não existe, que tem menos condições, que a oferta é mais, digamos, limitada de condições, essa escola é a que precisa melhor atenção. É a que precisa os melhores professores, e não o centro. É a que precisa mais recursos, mais atenção. Ou seja, dar mais a quem tem menos para promover a igualdade. Esse é o princípio da equidade. Tratar, isso vem de Aristóteles, tratar desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. Ou, a la Robin Hood, dar mais a quem tem menos, sem tomar de quem tem mais. Tá bom? Sem, sei lá, ser roubado de quem tem mais. Mas, de qualquer forma, buscar a equidade. E a justiça social? Todos com acesso às mesmas condições, aos direitos básicos. E aqui eu volto a insistir, a não hierarquização, nem de escolas, nem de redes federais. Qual é o caminho para você promover a equidade? E aí eu coloco um desafio bem desafiador mesmo. É promover uma escola única. Os pioneiros não promoveram a municipalização da educação básica. O ente federado autônomo, pela Constituição de 88, o município é a referência da identidade, o município é o locus do exercício da cidadania. E ainda em os anos 1960, Anísio Teixeira defendia a municipalização e ele apontava 3 vantagens na municipalização: administrativa, a proximidade da gestão com a comunidade, é lá que vive o cidadão; social, o professor com vínculo e integração local; e pedagógica, o currículo refletir a cultura local. Anísio Teixeira apontava essas 3 vantagens da municipalização. E eu apresento uma outra que julgo muito importante. Há um livro que sumiu, eu li há muitos anos, Small is Beautiful, o pequeno é bonito. É de um economista em que ele tratava que as pequenas organizações são melhor administradas, melhor organizadas, porque o simples permite uma gestão melhor. O complexo, o grande, dificulta a gestão. É só ver como é bem mais fácil administrar um município do que administrar um estado, a não ser municípios tão grandes quanto a capital e outros, ou a União. Então, o município é um locus que facilita a gestão. E eu sempre digo, o professor do município, ele conhece o secretário, toma cafezinho com ele, se for preciso, dá sua bronca com ele, mas não chega a ver o secretário estadual, muito menos o ministro da Educação. Então, no município, é muito mais fácil administrar. Eu defendo a municipalização sempre. E na municipalização, eu defendo uma escola única. Os pioneiros já defendiam, os pioneiros da educação nova, já defendiam uma escola única.
Uma escola única, igual para todos, educação igual para todos. Competência dos municípios, com ensino fundamental e educação infantil. Eu penso que a atual divisão, organização da educação brasileira, ela é meio complexa. Você tem a pré-escola, o ensino fundamental com 5 anos iniciais, depois os 4 finais, depois o ensino médio. Para o município, trabalha basicamente pré-escola e 5 anos iniciais, que é a educação da infância, que podia ser um bloco, e que podia ter outro bloco, a educação da adolescência, os 4 finais, mais os 3 do meio. Mas isso é mexer na LDB, penso eu. Mas quem sabe a pauta da UTIL não pode pensar um pouco nisso. Numa outra organização. E aí você podia ter uma escola da infância, pré-escolar, e os 5 anos iniciais do ensino fundamental, dedicados ao município. Por que eu insisto nisso? Porque na organização da educação é mais importante que os sistemas dividam responsabilidades do que escolas. E a escola deve ser o centro do sistema. Então, é difícil você promover equidade com escolas da mesma etapa, por exemplo, ensino fundamental, pertencentes a 2 sistemas. Escolas da mesma etapa, no mesmo território, às vezes na mesma rua, uma do estado, outra do município. Tem diferentes políticas, diferentes carreiras, diferentes condições de oferta. E aí, como você vai promover a equidade? É regime de colaboração? Sim, regime de colaboração seria isso. Seria uma escola única, de preferência municipalizada, com responsabilidades tripartites. A União, com sua responsabilidade de complementariedade do financiamento das políticas nacionais, o Estado, com suas responsabilidades em relação ao município, também de complementariedade financeira, e o município assumindo a sua responsabilidade da gestão do professor, enfim, da oferta de ensino. Isso seria um regime de colaboração, não de divisão de escolas, mas de divisão, partilha, interdependência de responsabilidades. E essa escola única seria uma escola cidadã, uma escola do cidadão, não uma escola do governo. Uma escola que pertence à cidadania, à comunidade, à mini-comunidade local. E aí eu volto aos gregos para lembrar da paideia, que era o princípio educacional da Grécia, que falava da formação integral da pessoa para a vida na cidade, na polis. E essa formação integral da pessoa para a vida na cidade contemplava a dimensão cognitiva, emocional, física, social, cultural e política, em boa medida que vocês fazem. E isso não é ensino, isso é educação. Por isso que eu insisto na ideia de sistemas de educação e não sistemas de ensino. E uma escola única, cidadã, ela tem uma gestão democrática. O professor Júlio enfatizou bastante nisso. Mas uma gestão democrática requer, principalmente, relações
democráticas, estrutura democrática, relações entre sujeitos, não entre sujeito que ensina e objeto que aprende. Entre sujeitos, uma educação dialógica, ou seja, em que as relações não se distinguem por graus de poder, mas por esferas de responsabilidade. Em 1970, eu assumi a direção de uma escola no município de Santa Catarina. É um colégio grande, tinha 4.000 alunos, era estadual, não tinha organização nenhuma. E aí eu reuni os professores e perguntei, vamos organizar nossa escola? Aí vem, começa lá em cima, o diretor, pirâmide, nada disso. Coloquei um ponto no centro da lousa, do quadro. Ao redor desse centro, nós vamos nos organizar. Quem fica no centro? O educando. Ok. Esferas de responsabilidade na horizontalidade do ser sujeito, todos iguais. Alunos, professores, servidores, merendeiros, todo mundo. Graus de responsabilidade. O diretor ficou na periferia. Muitos anos depois, em Brasília, professor da Universidade de Brasília, diretor da Faculdade de Educação, resolvi propor a mesma brincadeira. Ponto no centro, não deu outra, diretor. Os professores da universidade. O diretor é o centro, o diretor da luz. O diretor é periferia. Centro é o educando. E mais próximo deles, os educadores, os servidores, o diretor é periferia. Ele vê o todo, mas não é o mais importante. Então, essa é uma ideia de uma escola cidadã de estrutura democrática. Autonomia pedagógica e de gestão, que o Júlio já falou bastante, participação principalmente via conselho escolar, gestores e educadores democráticos. Depois eu vou colocar um desafio para um time sobre escolha dos gestores, mas antes vamos ver. Gestor democrático é a liderança que o Júlio situou muito bem, é importantíssimo, mas gestor democrático é aquele que se relaciona com sujeitos no mesmo nível de dignidade, no mesmo nível de condição humana. O educando é sujeito, o servidor é sujeito, sujeito no sentido da identidade pessoal, do ser sujeito. E o diretor igual, ele é igual entre iguais, isso é ser democrata, mas com responsabilidades próprias. O ser igual não significa ser mais ou ser menos, significa apenas ter a mesma posição humana com responsabilidades próprias da posição de cada um. Participação via conselho escolar, coerência entre o dizer e o fazer. Isso é fundamental, porque não tenham dúvidas, a criança, o adolescente, todo mundo capta o seu ser muito mais que o seu dizer. E se houver falsidade entre o ser e o dizer, você fica desacreditado e a criança percebe na hora. Ela é sábia. Eu li recentemente um livro muito interessante de um alemão, mas ele vive nos Estados Unidos,
como educar um filósofo. O filósofo é o filho dele. E ele trabalha toda a ideia da percepção da criança e ele coloca essa questão como essencial. Não adianta você querer enganar. A criança percebe na hora. E aí desacredita. Então, coerência entre o querer, entre o dizer e o querer. E principalmente a cultura do querer e não a cultura do dever. A criança precisa querer aprender, querer estar na escola e não dever. Quando você faz pelo dever, você faz de mau humor. Quando você faz pelo querer, você faz com prazer. Essa é a pequena diferença. E com prazer você aprende, com dever você esquece logo em seguida. Então, essa é uma escola cidadã. Uma escola que tem um vínculo com a comunidade. Eu tive o privilégio de uma situação um tanto quanto não agradável, uma pesquisadora da Unesco fez a pesquisa sobre as 5 escolas premiadas, uma em cada região do país, no Prêmio Gestão Educacional de 2017. A Unesco patrocinou essa pesquisa. Infelizmente, essa professora fez o relatório, mas ainda não as análises todas, e veio a falecer. Aí a Unesco me chamou para converter aquelas informações num livro, num caderno. E saiu o caderno Gestões que Promovem o Sucesso. Educação Básica, Gestões de Sucesso. É o título do caderno. É excelente. E aí deu para perceber, primeiro, a gestão da escola é fundamental. Há um estudo da OCDE que diz que 50% da escola, do sucesso da escola depende dos gestores. E que escolher um gestor é escolher o futuro da escola. Segunda questão mais importante, vínculo com a comunidade. A relação escola-comunidade de presença da comunidade na escola, de participação da escola estar aberta à comunidade, do diálogo. Quando eu fui diretor do Colégio Estadual de Santa Catarina, eu dizia que se me desse a possibilidade inviável, mas se existisse a possibilidade de ter 50% do tempo os pais na escola e 50% os estudantes, eu garantia um sucesso melhor no final. Porque o grande problema era o conflito entre o que se fazia na escola e o que os pais depois faziam em casa. E eu tive também um exemplo chocante lá em Brasília, quando eu era conselheiro do Conselho Distrital de Educação, veio às minhas mãos um processo da queixa de uma família sobre um episódio. O aluno era rebelde, mil coisas, e aí a escola fez todo um trabalho e ele ficou ótimo. Aí a escola mandou um bilhete para ele para os pais. Compareça à escola para falar do seu filho, para elogiar, para contar da melhora. O pai chegou e disse: o que é que ele aprontou? Já dei a coça nele em casa. Quer dizer, falta de comunicação. Na outra vez, um outro processo, uma família reclamando da escola,
E aí eu vi que a escola tinha cometido equívocos. E deu um parecer orientando a escola e pedindo informações. A resposta: cumprir o regimento. Ponto. E eu respondi: perdeu uma grande oportunidade de educar uma família. Então, isso é ser educador, não é cumprir regras, não é cumprir regimentos. E aí, eu também. E a última questão, pertença do professor à escola. Eu sempre lembro o seguinte: você pergunta a um professor universitário qual é a sua referência profissional. Eu sou professor da USP, ou sou professor, no meu caso, da Universidade, fui professor da Universidade de Brasília, e assim por diante. Pergunta um professor do sistema estadual: eu sou professor do Estado, ou sou professor do município. O Estado não é escola, o município não é escola. Você é professor de que escola? O vínculo não deve ser o sistema. O vínculo é a escola. Seu compromisso, sua identidade é com aquela escola. É preciso que ele se sinta identificado às escolas. Pode até ter remoção, essa é outra questão. Mas o seu vínculo não é o sistema, o seu vínculo é a escola. Sua referência profissional é a escola. E agora eu não vou falar porque é isso, o relógio está maluco. Há pouco estava 50 minutos, agora está 34. Eu não entendo nada. Tá. Mas quantos minutos? 50? Tá bom. Desafios para um dia. E eu vou sair do figurino, vou sair da proposta. Um time pode enfrentar alguns desafios. O primeiro, a escolha do gestor. Eu já disse que escolher um diretor de escola é escolher o futuro da escola. Escolher um dirigente é apostar no futuro. A OCDE fala que 50% do sucesso ou do insucesso da escola depende do diretor. E o livro que eu ajudei a escrever para a Unesco, o sucesso da escola estava na liderança da gestora. Deixa eu descarregar? Quer descarregar? Vocês em São Paulo, diferentemente do resto do país, tem 3 formas de escolha de diretores. Concurso, o Estado adota concurso, muitos municípios adotam concurso, indicação do Executivo ou eleição pela comunidade. As 3 são democráticas. Primeiro, que concurso é democrático. Segundo, porque o Executivo foi eleito pela maioria e tem legitimidade para escolher os dirigentes. E a eleição pela comunidade é democrática porque representa a vontade da comunidade. As 3 têm vantagens, são democráticas e têm desvantagens. E eu analiso as 3 formas a partir do ponto de vista da fonte do poder. Quem te deu poder? E isso gera lealdade, a lealdade do poder. No concurso, quem te deu o poder foi você. Ou seja, você ganhou, conquistou o poder pelo concurso. Então eu sou leal a mim mesmo. Na indicação do Executivo, a fonte do poder foi o Executivo. A tendência
é o atender os interesses e a vontade do executivo. Na eleição pela comunidade, quem te deu o poder foi a comunidade. A sua obrigação, a sua tendência, a sua lealdade é com a sua comunidade que lhe deu o poder. Só essa análise sem entrar no pleno. A segunda questão. Qualquer escolha pode conter sucesso ou insucesso. Pode escolher um bom gestor ou pode haver engano na escolha do gestor. Na escolha por concurso, e aí vem a questão, até que ponto um concurso é capaz de identificar o perfil que o Júlio colocava do líder, do gestor, mas de qualquer forma, se a escolha for equivocada, o equívoco dura uma geração, uma carreira. Se o executivo se equivocou na escolha, depende. Se ele tem sensibilidade política e visão social, ele pode substituí-lo a hora que quiser. Ou, no máximo, até o final do mandato dele, que também é um mandato de 4 anos. A escolha pela comunidade tem mandato. Ou seja, pode ser, em geral, 4 anos. Se a comunidade se equivocou, que tente acertar da próxima vez. Essa é a minha visão sobre a escolha de gestores. Não vou entrar no mérito. Eu já apanhei numa palestra anos atrás em São Paulo, por criticar a escolha por concurso. Eu até admitiria concurso se tivesse mandato, porque eu não vejo como uma organização ter o mesmo gestor 25 anos. Afinal, a gestão democrática tem como princípio fundamental a alternância de poder, a inovação, a oxigenação, a renovação e assim por diante. Então, eu acho que o Dini poderia pensar melhor essa questão crucial. Não basta o Júlio mostrar o que é ser líder. E isso foi fundamental, a palestra dele. É preciso saber escolher o líder da escola, para que ela tenha sucesso. E essas são as questões. Uma outra questão que eu coloco para a Undime é a questão da promoção da equidade. E aqui eu vejo uma questão muito complexa. Primeiro, cada município tem sua carreira. E a promoção da equidade, ao menos, remeteria a carreiras, se não iguais, muito próximas. Quem sabe um estatuto do magistério que dê uma equalização nas carreiras. Eu cito um exemplo. As universidades federais têm uma carreira comum. Tem uma lei das carreiras das universidades federais. Seja, agora esqueci o nome da federal aqui de São Paulo, mas seja o FMG, o ENB e tantas outras. No entanto, a carreira é única, mas o vínculo é da universidade. O professor faz concurso para aquela universidade, é professor daquela universidade, embora a carreira seja igual. Se não, este modelo, ou menos, como a Undime discutir para a promoção da equidade uma carreira mais próxima dos municípios, um referencial comum das carreiras municipais. Essa é uma questão. Enquanto existirem diferentes carreiras, não há equidade entre os professores municipais.
e talvez juntando com a ideia do Estado. A segunda questão, e aqui é uma questão muito crucial, o professor tem direito ao mérito e, normalmente, aos mecanismos de remoção por mérito. Professor que tem um ótimo desempenho numa escola, eu não sei se aqui em São Paulo ocorre, mas eu vejo lá em Brasília e em tantos outros lugares, há o momento da vaga numa escola, vamos dizer, lá da periferia, um professor lá da periferia ou do meio rural, disputar uma vaga numa escola no centro. Mérito. Ele tem o mérito de escolher. É iníquo este mérito, iníquo, porque tira o bom professor da escola pobre e vai enriquecer a escola já rica. É um mecanismo da iniquidade. E isso existe muito no Brasil lá fora. Não há outros mecanismos de premiar o mérito sem empobrecer a escola pobre dos melhores educadores e mantê-los lá. Esse é um outro desafio. Eu estou colocando essas questões para um dia me refletir sem querer dar uma posição ou um mérito. Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha contribuído. Muito obrigado pela atenção, foi um prazer muito grande. Assim, abre para questões. Nós que agradecemos, professor. Inclusive, ele trouxe alguns exemplares de um livro que eu recomendo a leitura para vocês, Gestão da Educação no Município, Sistema, Conselho e Plano. Né? E é um tema, quando a gente fala sobre Sistema Municipal de Educação, agora o Sistema Nacional de Educação, ele parece ser muito complexo. Né? A gente fala, será que a gente vai dar conta de tudo isso? Mas quando a gente passa a olhar necessariamente para a realidade dos nossos municípios, tudo começa a fazer sentido. E é fundamental as questões que foram trazidas aqui, porque ainda mais agora que nós nos deparamos com uma realidade de um novo plano municipal de educação, hoje, como bem colocado, né, homologado Plano Nacional de Educação, precisamos que os nossos sistemas estejam ativos, eles estejam funcionais. Então, as reflexões trazidas pelo professor foram fundamentais. Até por uma questão de tempo, professor, a gente não vai abrir para perguntas, porque a gente tem outros momentos ainda na noite de hoje, mas o professor ele fica à disposição de vocês aqui na plenária, se vocês quiserem trocar ideia, tirar mais alguma dúvida em relação ao que foi abordado, fiquem à vontade, ok?